Em Felgueiras, vamos conhecer os seus famosos bordados. É sobre uma rede que é entrelaçada à linha de algodão. A agulha corre rápida e veloz pelas mãos experientes da Senhora Dona Maria de Freitas. São os bordados de filé. Eu vi como estes bordados de filé. Ou renda de nó, como quiser chamar. Porque muita gente chama um ponto de nó. Vaz é uma rede que é feita por uma redeira com tipo lançadeira, um ferro aberto aqui e aberto aqui, por exemplo, esta agulha, aberta aqui e aberta aqui e depois enche de linha. E depois com um ferro faz como um rede de pescador. A rede é feita como um rede de pescador. Os bordados de Felgueiras são muito apreciados para fazer cortinados e toalhas. Têm ganho novas funções à medida que o tempo passa, mas os motivos mais procurados são ainda os tradicionais. Próximo de Felgueiras, no alto, está o Santuário de Santa Quitéria. Construído no século XIX, tornou-se lugar de muita devoção das gentes da região que o visitam ao longo de todo o ano. Mas é no mês de junho que se realizam as grandes festas em honra de Santa Quitéria. Pombeiro de Ribavizela foi um importante mosteiro beneditino, tendo contribuído decisivamente para o desenvolvimento agrícola da região. Depois de um longo período de abandono, está hoje em fase de franca recuperação. Singeverga é também um mosteiro beneditino, onde os frades se dedicam a diversas atividades que o projetam para o exterior. Tem um interessante museu, repositório de arte e motivos africanos. Mas este pequeno museu é caracterizado pela importante coleção de borboletas e coleópteros reunidas pelo abade Dom Teodoro Monteiro, em África, no Brasil e em Portugal. Dom Teodoro Monteiro, investigador e cientista, dedicou parte da sua vida a descobrir e a estudar estas espécies, cuja coleção é hoje reconhecida como das mais importantes do mundo. Uma das fontes de receita do convento é o fabrico do inconfundível licor de Singeverga. Fabricado desde o século XVI, tem hoje uma nova fórmula, reinventada há 60 anos, como nos conta o padre Albino. Nestes garrafões têm álcool a 95 graus, juntamos as especiarias: açafrão, canela, noz moscada, cravinho, raiz angélica, cálamo, mirra e coentros, que é o único produto português nacional, que são estas sementinhas que se vêem aqui em cima no garrafão. Este licor terá 60 anos, porque foi inventado por um engenheiro químico que era amigo do mosteiro, o Sr. Botelho, que eu não conheci, e ele é que descobriu essa fórmula, fez várias experiências e chegou então à fórmula final. É um licor talvez diferente dos outros porque leva produtos naturais, como já disse. Mas o mosteiro abre-se hoje a novas atividades, tendo sido criado um ateliê de restauro que se encontra em pleno desenvolvimento. Bem, à partida nós nunca podemos usar os materiais que o pintor usou,
porque ao trabalharmos com esses mesmos materiais pode ser considerada a obra uma falsificação. Então temos que usar materiais diferentes e reversíveis para que possamos retirar caso alguma coisa esteja errada e um dia mais tarde, caso seja necessário voltar a ser restaurado, quem restaurar ter todos os dados e poder retirar tudo mais facilmente. Isto é para avivar melhor a pintura. Isto é tudo que são coisas originais. Não se nota, mas aqui tem montes de lacunas, isto tudo são lacunas para ser preenchidas. Aqui é E barba. Agora há práticas que já se apagaram, como o dourar, o marmorear, não é? Que existem nas igrejas hoje em dia, e que era interessante pessoas saberem fazer isso. Digamos que não restaurar, mas saber fazer. Santo Tirso desenvolveu-se em redor do Mosteiro de São Bento, fundado no século VIII. Parte das antigas instalações do mosteiro são agora ocupadas pelo Museu Municipal. O claustro, em estilo gótico, é do século XIV. Assenta em colunas geminadas, cujos capitéis são profusamente decorados com figuras zoomórficas e naturalistas. A Capela-Mor ostenta um retábulo de talha dos finais do século XVII. O órgão é uma das belas peças que fazem parte do património da igreja. Uma grada em ferro forjado divide a nave principal da igreja. Foi construída na segunda metade do século XVII. O convento de Landim foi fundado nos finais do século XI por um senhor da terra para os cônegos regrantes de Santo Agostinho. No século XVI, passou para os frades crúsios de Coimbra. Foi extinto em 1770. O Monte Córdova fica a 7 km da sede de freguesia. O Santuário de Nossa Senhora da Assunção situa-se no cimo do monte. O edifício, de estilo neorromânico, começou a ser edificado em 1934. É um sítio povoado de lendas que falam de castros e de moros. Foi este o sítio escolhido para prestar homenagem a Nossa Senhora da Assunção. No topo do Monte da Agrela, situa-se um dos mais importantes exemplares do património castrejo de Portugal. É a Citânia de Sanfins de Ferreira, que terá sido habitada desde o século VI a.C. Ocupa uma grande área onde os arruamentos foram já postos a descoberto. A existência de plantas circulares em algumas construções permitiu a reconstrução de outras que se imagina terem existido com este traçado. Uma réplica de um guerreiro castrejo vigia os caminhos da Citânia. Num aprazível largo de Passos de Ferreira fica a Igreja Matriz. A fachada impõe-se pela elegância das suas linhas verticais e direitas, rematadas pela torre sineira. O interior corresponde a uma época em que a arquitetura religiosa adquiriu novas cores mais luminosas e suaves.
Estamos em Sanfins do Torno. É em agosto que se venera a pequena imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Os romeiros vêm nesta altura pagar as suas promessas. Os andores ricamente decorados são dos maiores que se fazem em Portugal. A pequena imagem da Senhora da Aparecida ainda se torna mais pequena lá no alto. Os homens que levam o andor já têm o seu lugar marcado. São promessas de há muitos anos. Outros começam este ano no cumprimento de um dever ou de outra promessa que muitas vezes não se sabe quando acabará. São 60 homens que irão transportar o pesadíssimo andor, que só a fé e a vontade manterá em equilíbrio durante 2 horas. O esforço será bem evidente nos seus rostos, enquanto na procissão se pagarão outras promessas. Durante a procissão e debaixo do sol de agosto, subirão e descerão 2 vezes a ladeira íngreme que conduz à capela. Chegar ao fim é sempre uma alegria e a sensação de um dever cumprido. Os homens terminam com orgulho e alguma vaidade.
Amarante. O rio convive com a cidade. Trouxe-lhe mais encanto e a possibilidade de usufruir das belas paisagens das suas margens. A ponte que atravessa o rio Tâmega, palco da batalha assinalada na lápide durante as invasões francesas, conduz-nos ao convento de São Gonçalo. Fundado em 1540 por Dom João III, a sua construção prolongou-se pelos reinados de Dom Sebastião e de Filipe II de Espanha. A varanda dos reis e o magnífico portal de 3 andares debruçam-se sobre o rio. Na fachada, para além das estátuas reais, temos as imagens de São Pedro, de Nossa Senhora do Rosário e de São Gonçalo. Na parte alta de Penafiel fica o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. É um imponente edifício, inaugurado já neste século, rodeado por um aprazível jardim. A Igreja da Misericórdia já foi catedral no tempo em que Penafiel foi diocese. É de uma arquitetura robusta e austera. O órgão é procedente do antigo convento de São Miguel de Bustelo. Um interessante conjunto de caixotões cobre o teto do altar-mor. Na frondaria da Igreja Matriz, monumento nacional, uma pintura conta a história de São Martinho. O interior, de 3 naves, assentes sobre colunas jónicas de granito, foi enriquecido por talha dourada. O altar-mor, coberto por uma abóbada cilíndrica, é do século XVIII. Nesta região, abundam os castros, sendo o mais importante o da Citânia de Monte Mozinho. Em Paço de Sousa, o Mosteiro de São Salvador foi fundado há 1000 anos. O portal é gótico e de profusa decoração escultórica, assenta em 5 arquivoltas ogivais. Este mosteiro obteve sucessivas dádivas e benesses concedidas por Egas Muniz. Por isso guarda o seu túmulo, uma magnífica peça em granito que relata a ida do aio de Dom Afonso Henriques à corte de Leão. A igreja tem sido objeto de vários restauros, mas mantém ainda a sua grandiosidade, reflexo da importância que este mosteiro teria tido. Próximo, a torre do mosteiro de Sete acentua o seu caráter defensivo. Teria sido fundado no século X. O claustro tem arcadas assentes em elegantes colunas facetadas. No concelho de Baião, o artesanato tradicional ainda se mantém muito vivo. As famosas bengalas são as únicas no país e por isso viemos conhecer o seu fabrico. Da madeira de cerejeira se recortam as réguas que, após um elaborado trabalho manual, irão transformar-se nas formosas bengalas. Forma.
Eu tenho aqui na minha mão 3 modelos de bengalas. Embora neste momento nós tenhamos 15 modelos diferentes, mas tenho aqui 3. Destes 3 tenho nesta mão uma bengala chamada bambu. O bambu é tradicional desde a vinda das mãos dos guarda-chuvas. Daí que temos em pormenor esta bengala que é chamada de bambu. Cá temos a exemplificar isto que está metido no chão, ou seja, a raiz, até ao primeiro nó que se indica aqui. Então, toda esta zona que está abrigada era o que estava enterrado na terra. E daí é que damos o nome de bambu, porque de facto é mesmo o feitio do bambu enterrado na terra. Tenho depois aqui uma outra bengala na mão, que é chamada meia-mão. Utilizamos os 2 nomes, 2 termos, meia-mão ou bengala de senhora. E porquê de senhora? Precisamente porque cá está, outra vez, o ir buscar uma mão de guarda-sol de senhora. Também os cestos feitos em giesta fazem parte do roteiro artesanal do concelho. Está aqui, mas A senhora Isaltina de Jesus Pegas continua a fazê-los ajudada pela mãe, que lhe ensinou a arte. Quando a gente devia toda a noite a andar. Em Tormes, a senhora Dona Maria da Graça fala-nos dessa e do seu romance A Cidade e as Serras. Bom, o Jacinto era muito rico, fidalgo, que vivia em Paris, com todas as comodidades e com todas as técnicas modernas e com uma biblioteca imensa, enfim, com criados, com uma vida muito interessante, com certeza, mas de que ele se maçou imenso. E um dia também achou uma maçada vir até Tormes, onde era obrigado a vir por razões familiares. De maneira que subiu uns cavalicocos, uns burros, não sei bem, pela serra acima, com o seu amigo José Fernandes, encontrou uma casa meia desfeita. E nessa casa meia desfeita ele ficou bastante horrorizado a pensar que tinha que se instalar e tinha que viver algum tempo. E foi ficando e foi se interessando, até que por fim fez obras na casa, até que depois fez planos para a quinta e depois ficou mesmo em Tormes, desistiu de Paris. Isto é o resumo do romance A Cidade e as Serras, que portanto se passa aqui, nesta casa, nestas serras, neste caminho que se vê daqui da Eira, enfim, e que de certo modo se confunde com algumas peripécias que sucederam na vida dessa de Queiroz. O mosteiro de Nossa Senhora de Cárcere ostenta uma torre medieval entre os 2 edifícios. A construção da igreja está ligada à cura milagrosa de Dom Afonso Henriques, que a terá mandado edificar, como explica o Sr. José Pereira. Aqui é o mosteiro de Santa Maria de Cárcere. Diz a lenda que foi onde Dom Afonso Henriques foi curado, que como ele tinha nascido aleijado e que depois o pai morreu e ficou
o aio Dom Egas Muniz, e ele depois ele teve um sonho que em Santa Maria de Carca que seria curado. Um belo cruzeiro pode ainda ser admirado junto ao mosteiro. Um solar, com o seu belo portal armoriado, recebe-nos em Sinfãs. Ao lado fica a Igreja Matriz. Sobre as margens do Douro, o Mosteiro de São João em Alpendurada. O Douro é uma estrada fluvial sinuosa por vales que encantam o olhar. Rasgou montes cobertos de verde que o homem tornou férteis e fez deles a sua riqueza. Criaram-se depois outros caminhos que tornaram mais próximos os lugares que foram nascendo ao longo do rio. Na margem esquerda, as termas de Arego são enquadradas por repousantes e magníficas paisagens. Na confluência dos rios Douro e Tâmega, fica a agradável estância termal de Entre os Rios. A igreja românica de São Miguel data do século XII. A praia da Póvoa de Varzim foi uma das praias eleitas pela burguesia nortenha já desde os finais do século XIX como estância de veraneio. Foi também desde muito cedo um importante centro pescatório e ainda hoje o porto desempenha um papel significativo na vida local. A Póvoa de Varzim é também conhecida pelo seu movimentado casino. A Câmara do século XIX foi ampliada no início deste século, tendo o etnólogo Rocha Peixoto orientado a sua decoração. Na igreja dedicada à Senhora das Dores, é de admirar a riqueza da talha dourada, contrastando com a imagem de Nossa Senhora. Outras imagens da Virgem resplandecem em altares laterais. A Igreja do Coração de Jesus tem na fachada 2 painéis de azulejos que relatam cenas alegóricas da vida religiosa.
O interior, simples, conduz-nos ao altar-mor com uma bela pintura evocativa da vida de Jesus. Vila do Conde. O aqueduto conduz-nos ao convento de Santa Clara. Fundado no século XIV pelo filho bastardo de Dom Dinis, Afonso Sanches, e sua mulher, Dona Teresa, é de uma arquitetura robusta e monumental. A capela dos fundadores do século XVI está coberta por uma abóbada de nervuras fechadas por bocetes. Os túmulos, em pedra dançã, são peças manuelinas ricamente trabalhadas. O órgão é de uma imponência espetacular. No claustro, as arcadas, assentes em colunas toscanas, envolvem o belo chafariz barroco. O convento debruça-se sobre a foz do rio Ave. O pórtico da fachada da Igreja Matriz é uma excelente obra de cantaria em estilo manuelino. No interior, as paredes são revestidas por retábulos de talha dos finais do século XVIII. O altar-mor é ladeado por um trabalhado cadeiral e apresenta uma tela com o batismo de Cristo. Nos altares laterais, veneram-se as imagens de Nossa Senhora dos Anjos e de Nossa Senhora da Conceição. Um painel na Capela do Santíssimo representa a Última Ceia. Venera-se muito especialmente a imagem de Nossa Senhora dos Mariantes, que ostenta simbolicamente uma barca. Os ex-votos confirmam a devoção do povo do mar a esta Senhora. A Igreja Matriz de Azurara possui um portal manuelino encimado por uma imagem de Nossa Senhora da Apresentação. Próximo ficou o convento de Nossa Senhora dos Anjos. Rio Mau. Os moinhos ainda fazem parte desta paisagem. A igreja românica de Rio Mau foi construída no século XII. O portal, magnificamente decorado, possui 3 arquivoltas inteiras. Junqueira. A igreja do Mosteiro de São Simão data do século XVIII. O pórtico barroco é encimado pelo janelão do coro. Vairão.
O convento data de finais do século X e é local de grande romaria, em honra de São Bento. A igreja é um templo românico-gótico profundamente alterado no século XVIII. Aqui, neste convento, terá sido escrito o primeiro documento em língua portuguesa, a Notícia de Torto. São Pedro de Rates. Uma coluna conta-nos a história da vila. A antiga casa da Câmara, com curiosas janelas, data do tempo de Dom Manuel. A igreja românica do século XII foi fundada pelo conde Dom Henrique. O pórtico do século XIV, com 5 arquivoltas, assenta em pequenas colunas com profusa ornamentação. No seu amplo interior, ressaltam os arcos em granito, decorados com animais míticos e estranhas cenas com figuras humanas. Do alto do Monte de São Félix, os moinhos dominam a paisagem e estão hoje transformados em aprazíveis casas de veraneio. Ladeiam a capela de Nossa Senhora da Saúde, festejada no primeiro domingo de agosto. Aroca fica no fundo de uma várzea cercada de montanhas. O seu convento terá sido fundado no princípio do século X e dedicado a São Pedro. O atual edifício data dos finais do século XVII e princípios do século XVIII. Aqui professou Dona Mafalda, filha de Dom Sancho I, em 1220. No princípio do século XVII, as freiras, ao abrirem o sepulcro, acharam o seu corpo incorrupto, facto que conduziu à sua beatificação nos finais do século XVIII. Por isso, uma exposição temporária reuniu um importante acervo de documentos e imagens que nos contam a vida e a morte de Dona Mafalda. No coro, o órgão e o cadeiral marcam a época faustosa de Dom João V. Por cima do cadeiral, 26 pinturas emolduradas por belíssima talha dourada são uma obra-prima do barroco nacional. Por montes e vales verdejantes, chegamos agora à região da Serra da Freita, o berço do rio Caima. Berço rochoso, escarpado, xistoso e estreito, deixa deslizar a água que se atira numa fascinante cascata. É a Frecha da Miserela. Vamos agora para terras mais baixas. Chegamos a Santa Maria da Feira. Primitivamente, o Castelo da Feira teria sido já reconstruído no século XII, mas o atual traçado data do século XV. Nessa altura, o castelo encontrava-se ao abandono. Por isso, Dom Afonso V o doou a um senhor da terra, Fernão Pereira, com a obrigação de o reparar.
Foi então que o castelo tomou feições de um gracioso castelo gótico à maneira francesa. Daqui se avistam as terras da feira. Anexa ao castelo, uma capela octogonal, mandada erigir pela condessa Dona Joana Forjás Pereira e Silva. Nela se venera a bonita imagem de Santa Maria da Feira. Pois o instrumento que eu tenho na mão é um instrumento chamado a rabeca. A rabeca ou violino de braço curto. A dança original de Baião é tocada por um instrumento de Baião e é dançado à moda de Baião, que ninguém neste país dança a chula como o raiz folclórico de Baião dança. Ai, a música!